A atual Guerra Civil Colombiana é um conflito armado que recebe a alcunha de a guerra interna mais antiga do hemisfério ocidental. Apesar de ter sua eclosão em 1964 com a criação das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a atual guerra é fruto de um processo de conflitos internos no país. Para compreendermos melhor o contemporâneo cenário colombiano, devemos retornar ao final do século XIX, com o conflito entre as duas alas da oligarquia colombiana, os conservadores e os liberais. Esta disputa, inicialmente política, teve seu ápice com a queda do preço internacional do café, que era o principal produto de exportação colombiano. Antes desse acontecimento, os liberais atacavam os conservadores, acusando-os de manterem-se no poder por meio de eleições fraudulentas e centralização exacerbada do poder. Por meio de milícias controladas por ambas as partes, instaurou-se um período de violentos conflitos que se tornaram conhecidos como a Guerra dos Mil Dias, que durou de 1899 a 1902. A vitória foi do lado conservador e teve como saldo a morte de 4% da população colombiana. Após o conflito, os conservadores estabeleceram-se no poder durante 50 anos, até a vitória liberal em 1930. 3 anos após a vitória, um político liberal chamado Jorge Eliezer Gaitán fundou o movimento União Nacional de la Izquierda Revolucionária, que impulsionou o poder liberal, tendo este durado até 1946, quando os conservadores retomaram o poder. Jorge Eliezer Gaitán volta como candidato liberal e é assassinado em 1948, em um crime até hoje rodeado de teorias. Este ocorrido torna-se o estopim de uma revolta apelidada de Bogotazo, que destruiu quase toda a capital, Bogotá, e deixou milhares de mortos. A partir deste momento, inicia-se mais um período de guerra civil, o conflito sanguinário chamado de La Violência, que durou de 1948 a 1958 e deixou mais de 200 mil mortos. O conflito teve seu foco nas áreas rurais por conta das milícias que se originaram no interior do país. Após tudo que o país havia passado, esses grupos milicianos não pensavam em se render e perder a posição de respeito e influência que haviam conquistado no interior do país, principalmente nas regiões ricas que produziam café. Foi no cenário da Guerra Fria que o governo colombiano, Estados Unidos e grupos militares começaram a articular o extermínio dos grupos de esquerda que, por sua vez, começaram a se unir na tentativa de derrubar o governo. Nesse contexto, no ano de 1964, Manuel Marulanda Vélez, codinome de Pedro Antônio Marim, conhecido pelo apelido de Tiro Fijo, que é bom de mira, guerreiro em um desses grupos de esquerda, fundou e comandou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. As FARC era uma guerrilha armada de esquerda que buscava derrubar o governo e foi criada no ano em que marca o início da Guerra Civil Colombiana. Os Estados Unidos pressionaram o exército colombiano para eliminar o grupo, porém, houve reação dos rebeldes que receberam apoio de outro grupo de esquerda, o Exército de Liberação Nacional, que se juntou às FARC por conta de suas afinidades ideológicas. Em 1968, 4 anos após a criação das FARC, o governo sancionou uma lei que exigia a criação de um exército de direita para combater os rebeldes guerrilheiros. No entanto, com o passar do tempo, esse exército, que na prática deveria ser controlado pelo governo, saiu de controle e se tornou uma organização terrorista paramilitar de extrema-direita, o que, mais tarde, em 1997, daria origem à Autodefesas Unidas da Colômbia, AUC. Com duas organizações ideológicas rivais extremamente violentas dentro do país, o verdadeiro caos se instalou na Colômbia. A violência era algo constante e cotidiano, e esse quadro se agravou ainda mais nos anos 80, quando um novo elemento entrou em cena, o tráfico de drogas, que gerava lucros tanto para as FARC quanto para a AUC. O tráfico de drogas financiava custos de guerra. Além disso, essas organizações também conseguiam arrecadar dinheiro através do sequestro de civis. A conduta desses grupos fez com que a violência no país matasse cerca de 30 mil pessoas por ano desde os anos 60. Muitas vezes a paz foi negociada entre as guerrilhas armadas e os paramilitares, pois além da rivalidade ideológica, muito dinheiro também estava envolvido nesse cenário.
Durante muito tempo, um político não era eleito na Colômbia sem o apoio dos narcos. O exército colombiano detinha menos poder que os paramilitares, por conta disso, apoiava esses grupos na luta contra as guerrilhas que dominavam as zonas rurais. Foram 50 anos de guerra, 200 mil mortos e mais de 5 milhões de refugiados e deslocados internos. Recentemente, em dezembro de 2016, o governo colombiano e as Farc iniciaram uma ação que poderia vir a ser um acordo de paz. Após desenvolver o acordo denominado balígrafo, um trocadilho na língua que une as palavras bala e caneta, o governo o submeteu ao voto popular. Cerca de 40% da população foram às urnas, com a zona rural do país, mais afetada pelo conflito, votando a favor do acordo de paz. Contudo, a maioria da população no geral votou contra o acordo por conta de pontos sensíveis deste como, por exemplo, a anistia aos guerrilheiros. Com isso, as negociações no país continuaram, junto com um cessar-fogo. A situação na Colômbia ainda é incerta.